E decisões recentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido interpretadas nos bastidores como tentativas de aproximação da Corte com o governo. Segundo reportagem da Folha, nesse primeiro semestre, há sinais de cooperação entre o governo e o Supremo. Em uma delas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, condenado em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça por desvio de dinheiro público, foi um dos beneficiados. Inicialmente, o ministro Luiz Roberto Barroso votou contra o pedido de anulação do caso. No entanto, agora em junho, Barroso reviu a posição e absolveu o ministro de Lula. Já o ministro Dias Toffoli fez um movimento interno na corte em abril que facilitou a indicação de Lula para que o advogado e amigo pessoal do presidente, Cristiano Zanin, fosse sabatinado para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Silvio, vou acrescentar aqui mais um caso, né? O ministro Gilmar Mendes mudou o entendimento em relação à cobrança do imposto sindical, a volta do imposto sindical que foi extinta na reforma trabalhista ainda no governo Michel Temer. Sim, a lista é grande, né, Paula? Veja, ainda bem que foi o jornal Folha de São Paulo que publicou essa reportagem, né? Ainda bem, porque assim não pode ser considerada uma reportagem bolsonarista. Imagina, seria se saísse em qualquer não, mas em outro veículo, né, de comunicação, talvez fosse considerada uma reportagem bolsonarista. Faz sentido a aproximação do judiciário com o executivo? O artigo 2º da Constituição não diz que temos poderes harmônicos e independentes entre si? Acho que há algo errado por aí, né? Então, a gente vai mostrando a sequência. Essa é uma reportagem sobre decisões, né, recentes. O ministro Barroso se comporta desta forma, como bem mostramos aqui no Congresso da UNE. Tem o tratamento dispensado pela velha mídia ao episódio envolvendo Alexandre de Moraes, que não é ali 1/10 do que essa mesma velha mídia dispensou alguns segundos, talvez, 1 minuto, o famoso pé de página, para quem é da época do jornal impresso, ao caso do ministro Barroso. E a ministra Rosa Weber, que disse que o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, né, o golpe do algodão doce, com todas as ressalvas possíveis para quem jogou uma única pedra que nós condenamos, e ela que comparou a Pearl Harbor, né, com a morte de 2.400 americanos ou pessoas que estavam ali no Havaí naquele dia, afundou navios da esquadra americana, ela chegou a fazer essa comparação com o dia da infâmia. Então, veja, vou ficar aqui só nesse ponto para não me alongar, Paula. A nossa Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos. O juiz do Supremo não tem que se aproximar do presidente da República, até porque pode ser que ele delibere sobre ministro, sobre o presidente da República. De novo, a gente volta no começo do programa. Juiz não pode ter lado quando ele é árbitro do jogo. Consta, nesse caso também o ministro Dias Toffoli pediu até para mudar da primeira para a segunda turma para acomodar Cristiano Zanin, tirar aí da rota de decisões os casos da Lava Jato. Pois é, mas, de novo, para quem está atento ao que acontece no Brasil nos últimos anos, nenhuma surpresa, né? Que a paz está reinando e agora há uma total harmonia, ainda que não há a independência presente na Constituição, entre os poderes, né? O Centrão já está abanando o rabo para o governo, para o Poder Executivo, para o governo federal, e o Supremo Tribunal Federal está muito alinhado. A surpresa é que a Folha de São Paulo constate isso, né? E com naturalidade. Para eles é a coisa mais normal do mundo relatar que eles perseguiam Bolsonaro e que hoje eles estão acenando e estão alinhados e próximos do Lula. É muita naturalidade, né? Isso é que choca. Agora, de novo, né? Descondenaram o sujeito que foi condenado em 3 instâncias com provas sobradas. Descondenaram com base numa filigrana, numa picuinha, no CEP, né? Um malabarismo supremo. Então, depois fizeram uma campanha eleitoral para lá de enviesada, né? O TSE agindo ali como quase um protetor do lulismo, né? Chegou a colocar censura num jornal centenário, proibindo o jornal de falar das relações, dos elos umbilicais entre o Lula e os ditadores comunistas da América Latina. E aí, logo depois de eleito, ele foi lá
e mostrou que esses elos continuam bem fortes. Então, é um negócio que foi muito escancarado, né? Então, é nada mais natural, de fato, talvez daí o tom da Folha, né? Que agora o Supremo consiga ajudar o governo federal em vez de atrapalhar ou impedir, como fez em tantas decisões do governo Bolsonaro, que tinha prerrogativa de indicar cargos, de assinar medidas provisórias, e foram várias delas derrubadas, atacadas, impedidas por ativismo do Supremo. Então, algumas pessoas nas redes sociais, algumas milhões de pessoas, brincam, né, que o STF devia mudar de nome para Instituto Lula. E a gente trata que talvez tenha algum fundamento isso. Quanta diferença, né? Eu lembro no governo anterior era o tempo todo, STF dá 5 dias para Bolsonaro explicar, STF manda em 3 dias se manifestar sobre tal assunto, e agora essa lua de mel... Mas eles derrotaram o bolsonarismo para isso. O que diz o Barroso é o seguinte, ali existe um partido político, são 11 pessoas, 2 mudinhos permanentes, eventual, que é o Fux. O Luiz Fux é o único que foi aprovado no concurso para ingresso na magistratura, mas ele esqueceu tudo que deveria ter aprendido como juiz. O resto é advogado nomeado por um... Foi juíza do trabalho. Rosa Weber entrou pelo 5º constitucional. É juíza do Não, trabalho. é juíza do trabalho. Quem entra na juíza do trabalho vai lidar com causa trabalhista. Vai, por exemplo, discutir se está certo o salário deles, aí que sempre supera o teto, que é fixado pelo salário do ministro. Trata disso ela não trata. Ela está mais preocupada com o filme que ela viu lá, a um passo da eternidade, e entendeu errado, tudo errado. Esses, os 8, 2 mulheres e os homens ali, eles fazem o que querem e querem ajudar o PT. Eles estão a favor de tudo. O Brasil tem presos políticos. Onde há preso político, não há democracia. Nenhum dos presos votou no Lula. No momento, são perseguidas pessoas aí que teriam cometido um crime contra alguém a favor do Lula, como os ministros do Supremo. Não há mais pecado no PT. Pode fazer o que você quiser. Você pode entrar fuzilando meio mundo no supermercado aí que você acha que merece ser punido porque votou no Bolsonaro, eles vão achar que é culpa da política armamentista. É assim que a coisa funciona. Eles confessaram, partido político envolvido num projeto que é eliminar pelo menos metade do eleitorado brasileiro, neutralizar. E eles, até agora, é bom que o povo lembre, não estou citando nada, não estou ditando palavras de ordem. Ainda não foi proibida a manifestação de rua, não. Ainda não foi proibido formalmente qualquer manifestação de descontentamento. O povo que tome cuidado com isso. Porque se a gente não puder dizer o que pensa de um governo, então, gente, parem de votar, porque também não adianta nada. E aí fica oficializado que o Brasil é a cara da Venezuela no sonho do PT, do Lula e de todos que o apoiam.